1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Quem não estava aqui ontem à noite? Várias pessoas não estavam. Vou só pincelar algumas coisas que eu falei ontem, para a gente dar sequência na palavra dessa noite. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu vou ser rápido porque são 10 páginas de estudo. Nós vamos trabalhar muito essa noite a palavra. Amém? Diga ao teu irmão, se você não tiver fundamentos na palavra, diga para ele. Se você não tem fundamentos na palavra, o óleo vem e para. Então precisamos ter fundamentos, para que o óleo não somente desça, mas ele escorra por toda a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração de homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas de Deus. Eu falei ontem sobre, não sei se você se lembra, Miqueias 6, versículo 6, versículo 7. Nós falamos sobre como apresentarei diante do Senhor, através de sacrifícios, através até da entrega do meu próprio primogênito. Na verdade, algo desesperador. Aí eu quero que você marque uma palavra, guarda no teu coração. Uma dica para você: orações desesperadas, entregas arriscadas, corações rasgados, honram a Deus e abrem os céus para uma nova dimensão de revelação. Orações desesperadas, entregas arriscadas, corações rasgados, honram a Deus e abrem os céus para uma nova dimensão de revelação. Todos entenderam? Não entenderam? Orações desesperadas. Meu querido, nós temos 20 páginas aqui para correr hoje. Vamos lá. Orações desesperadas, entregas arriscadas, corações rasgados, honram a Deus e abrem os céus para uma nova dimensão de revelação. Todos entenderam? O que eu quero dizer, lembrando, por exemplo, Ana, lembra de Ana e Samuel? Desesperada. Ela fez uma oração desesperada. O seu coração deve estar de tal forma como de Ana, sempre entregando e sempre entendendo. Gente, silêncio, vamos lá. Moisés falava e Deus respondia lá no monte. Eu falei sobre o monte. O diálogo de Moisés e Deus, quem se lembra? Os trovões e relâmpagos. Falei sobre isso, lembra? Os trovões e relâmpagos que aconteceu no monte. O diálogo entre Moisés e Deus gerou fundamentos. Diga para o teu irmão, o seu diálogo com Deus gerará fundamentos na sua vida cristã. Precisamos então dialogar com Deus, tá certo? Deus entrega nas nossas mãos chaves, fala comigo, chaves, para mudanças de ambientes. Somos transformadores, diga para o teu irmão, somos transformadores de atmosferas e ambientes, tá? Mas o primeiro ambiente que Deus quer transformar é aqui, ó, dentro de você. Dentro de você. Por quê? Nós vamos entender isso um pouco melhor, que se você prestar atenção, muitas vezes nós pregamos algo que não sentimos, não carregamos. O tempo inteiro Deus está querendo transferir o reino para dentro de você. Todas as vezes que Jesus se aproximava das pessoas, era nada mais, nada menos que uma tentativa de quê? Provocar o reino dentro de uma pessoa. Quer um exemplo? Ele chegou caminhando, ele viu uma figueira, olhou e não encontrou figos, e não era época de figos. Puxa, eu espero encontrar figos numa época de figos. Sabe de uma coisa? Um homem preparado por Deus tem frutos todos os tempos da sua vida. E Deus o tempo todo está provocando algo para que você produza frutos dignos de arrependimento e dignos de transformação no reino. Então Deus está agora, nesse exato momento, Ele te trouxe a esse lugar para provocar o reino dentro de você. De tal forma, obrigado, de tal forma, queridos, de tal forma, que independente da sua estação, você vai produzir frutos. Porque essa é a condição do reino, preste atenção. O reino, ele não apenas se manifesta em ambientes seguros, mas ele também se manifesta em ambientes inóspitos. É muito mais fácil eu manifestar o reino
num ambiente onde nós estamos vivendo um avivamento, certo? É muito mais fácil nós estarmos aqui vivendo a presença de Deus e manifestando o reino, a glória de Deus fluindo de mim, mas Deus espera de nós que nós manifestemos o reino, provoquemos o reino através de nós em qualquer ambiente que nós pisemos. É por isso que quando Jesus encontrou aquela figueira, ele esperava frutos, porque ele estava dizendo: eu vou gerar algo dentro de você, preste atenção, eu vou criar algo dentro de você, que é tão poderoso, que é capaz, mesmo em ambientes inóspitos, em estações diferentes, você gerará o reino através de você. Então não importa se você está aqui ou no Haiti, Deus espera que você mantenha a chama acesa. Deus espera que você mantenha essa estação, né? Deus espera isso. Quando os trovões e relâmpagos, eu falei sobre isso ontem, se manifestaram com Moisés, ali no Monte Sinai, aparentemente entendemos que Deus estava se manifestando. Mas eu falei sobre um outro monte, o monte onde Jesus morreu naquela cruz, que quebrou mais os corações que os trovões e silêncios, os trovões e relâmpagos. Existem algumas coisas que Deus vai fazer aqui no silêncio do teu coração. Existem frutos da manifestação do reino que serão gerados através de quebrantamento. Não vai ser na gritaria, não vai ser rodando, vai ser uma palavra que vai abrir a chave do teu coração. É por isso que você tem que escrever, é por isso que você tem que estar consciente, que você tem que estar prestando muita atenção durante os sinais, porque há uma chave que vai abrir o teu coração. Que a primeira nação que você vai alcançar é o seu coração. Porque muitos corações vieram aqui trancados. Muitos corações aqui não conseguem produzir frutos nem na sua própria estação, quanto mais em estações inóspitas. Então o Senhor vai reinar dentro do seu coração de tal forma que Ele vai te ensinar a gerar a manifestação da presença nos ambientes propícios e inóspitos. O reino de Deus muitas vezes se manifesta no silêncio. O que eu quero dizer para você essa noite é que conhecer a Deus é o segredo de sempre produzir frutos. Falei muito sobre o reino de Deus se estende de uma pessoa a outra, certo? Falei sobre verdade ontem. Falei sobre a corrida. Quantos se lembram da corrida de Paulo? Estou dando uma pincelada para a gente entrar na mensagem de hoje, tá? A corrida de Paulo foi aquela o quê? A corrida onde ele esmurrava o seu próprio corpo para não se encontrar desqualificado, pregando o evangelho e sendo ele mesmo desqualificado. Quantos se lembram disso? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27 diz: não sabeis vós que correm no estádio, todos na verdade incorrem, mas só um leva o prêmio. Correi de tal forma que alcanceis. E todo aquele que luta, se abstém, para alcançar uma coroa corruptível. Eu falei de uma corrida que tem início, meio e fim. Quantos se lembram? Uma corrida tem início, meio e fim. Precisamos pedir a Deus uma revelação de qual é a corrida que eu tenho que correr. Todos entenderam isso? E nós vamos falar então sobre o que? Abrir as chaves dentro de nós. Porque à medida da unção, preste atenção, a unção só vai correr em pessoas que conhecem a sua identidade. O nosso chamado, anote aí, está ligado à nossa paixão. Aquilo que você é apaixonado. Eu te garanto que você vê o Fabiano, você me vê Rafael, vê tantos homens de Deus aqui ministrando louvor. Queridos, é prazer, é um prazer. Se deixar, a gente fica 10 horas adorando ao Senhor. Porque é ministério, é chamado, é uma vocação, não é um emprego. Vivemos hoje os profissionais da fé, mas Deus está chamando de volta os vocacionados. Deus está chamando aqueles que não vão fazer simplesmente por uma questão de obrigação, mas vão fazer por paixão. Todos entenderam isso? Existem muitos que se anulam nos seus propósitos e identidades, simplesmente porque vivem à sombra da unção do outro. Em todas as corridas, eu estou na mensagem de ontem ainda. Talvez hoje um pouquinho até mais direcionado para você entender melhor. Existem hoje então corridas e concursos. Aliás, todas as corridas e concursos, nós temos regras, fala comigo, regras, condições e prêmios. Regras, condições e prêmios.
tá? Se você não cumprir as regras, se você não entender as condições, e se você não buscar um prêmio, você jamais se alinhará com essa corrida. Seremos qualificados ou desqualificados pelo posicionamento. Fala comigo, posicionamento. Você jamais vai permitir que o reino nasça dentro de você se você não se posicionar nessa corrida. Então eu creio que você veio aqui durante esses dias para um posicionamento no reino. Quantos acreditam nisso? Quantos entendem essa palavra? Você veio aqui para se posicionar no reino. Por quê? Porque você quer ser uma figueira que produza frutos a tempo e a fora de tempo. Dentro de você tem que ter vida todos os instantes da sua vida. Deus vai trazer o reino para dentro de você. Queridos, eu falei também, se você não se posicionar nessa corrida, simplesmente deixar a corrida viver e acontecer na sua vida naturalmente, sem lutar, naturalmente você vai lutar por propósitos humanos e com pessoas, ao invés de no mundo espiritual. A sua insegurança, fala comigo, insegurança, medo e timidez vai te conduzir a lutar contra os seus irmãos e vai fazer você viver uma vida medíocre no reino de Deus. Existe uma diferença entre sucesso, ser bem-sucedido e relevância. Todos podem ter sucesso. Uma pessoa pode ter sucesso com a sua profissão. Pode ser um bom médico, pode ser um bom engenheiro, pode ser um bom empresário, pode ser um bom cantor, ele tem sucesso. Pode ser bem-sucedido no ministério, certo? Mas relevância é uma carta que Deus escreve no seu coração. É quando Deus escreve uma carta no seu coração. Somos uma carta viva, escrita pelas mãos de Deus. Você quer ter sucesso? Você quer ser bem-sucedido? Ou que você quer ser relevante? A grande realidade hoje é que nós vivemos uma luta por imagens. Eu falei também sobre isso. Lutamos para gerar imagens. É muita informação, por isso que eu estou dobrando a classe. Nós lutamos por imagens. O tempo todo nós lutamos para nos tornarmos alguma imagem de referência. E hoje há uma luta por referências. Não sabemos qual imagem seguir. Quando as nossas referências estão distorcidas, fatalmente nos conduzirá a sermos pessoas que não concluem etapas. Começamos algo e não terminamos. Começamos um ministério, agora Deus me deu um chamado para isso. De repente aquilo não deu certo, eu pulo para aquilo. Eu comecei algo e nunca termino. Você sabe aquela pessoa que começa algo e não termina? Isso é um sintoma de uma pessoa, de uma imagem distorcida. De pessoas que não têm referência. Então Deus está aqui, se você é um tipo dessa pessoa, Deus está aqui para fazer você voltar a ter referências e imagens corretas. Deus está aqui para ligar, acionar, ativar o seu espírito, para que você acenda uma luz e veja o que você precisa ver. Entenderam? Quando as nossas referências estão distorcidas, fatalmente seremos conduzidos a esse tipo de comportamento. Romanos capítulo 2, versículo 14 a 16, datou em ontem. Romanos 14, 2, versículo 14 a 16. Porque quando os gentios, que sem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, e não tendo eles a lei para si mesmo, mostram uma lei escrita no seu coração. Eu não falei sobre isso ontem, isso aqui é novo. Eu falei sobre, dentro disso, mas isso aqui eu pulei. Deixa eu te falar uma coisa, até mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, têm uma história com Deus. Até mesmo uma pessoa ímpia, até mesmo um índio lá no meio de uma tribo do Amazonas, que não conhecem a Deus, nunca ouviu falar de Jesus. Até essas pessoas, Deus escreveu no seu coração a eternidade. Que naturalmente, diz em Romanos, fazem e têm uma consciência. Sabe o que Deus quer fazer aqui durante esses dias na sua vida? Redimir a sua consciência. Nós precisamos, como brasileiros, ter a nossa mente redimida como consciência do que é certo e errado. Precisamos ser redimidos no nosso parâmetro de o que é certo e errado.
porque tudo se tornou relativo. Mas a palavra de Deus é absoluta. Fala comigo, absoluta. Estamos sendo restaurados numa imagem de absolutos, queridos. A corrupção na nossa nação fez com que muitas vezes o mal se tornasse bem e o bem se tornasse mal. Por quê? Imagens distorcidas. Então, nesse exato momento, Deus está fazendo o que conosco? Deus está redimindo a nossa consciência. Como nação. Como nação, precisamos ser redimidos. Deus escreveu a eternidade no coração. Mesmo quem não é cristão, Deus escreve a eternidade. Não somente algumas leis espirituais, mas o reino. É como se fosse um chip que está ligado, mas não está conectado, mas ele está lá, com Deus. Existe um chip no coração de cada pessoa. Esse chip está escrito eternidade. Conecte-se com Deus. Levante a sua mão e fala: Senhor, eu quero me conectar com Deus. Eu quero estar conectado com o Senhor. Calma, Jesus. A voz profética que Deus quer liberar na sua vida é a própria voz de Deus, ou eu posso dizer, a vida do Espírito soprando na sua vida. Que busca o quê? Trazer uma remissão da sua consciência, fazendo com que você corrija o que precisa ser corrigido, seja reeducado nas coisas que precisam ser reeducadas, redirecione a sua vida e capacite os incapacitados. Entenderam? A eternidade, esse chip que Deus colocou na vida de todos, crentes ou não crentes, tá? Quando ela se conecta com o Espírito, a vida do Espírito, ela tem um propósito: trazer de volta a voz de Deus, trazendo esse alinhamento dos céus com a terra e a voz de Deus entrando nas nossas vidas. E quando isso acontece, Deus procura corrigir o que precisa ser corrigido, reeducar o que precisa ser reeducado, redirecionar o que precisa ser redirecionado e capacitar aquilo que está incapaz dentro de você. Esse é o poder que Deus está liberando para as nossas vidas. É a plenitude de Cristo em nós. É o momento onde Deus fala: queridos, se você se conectar comigo, se você se render, se você abrir espaço, eu vou fazer algo novo com você. É um campo de proteção que Deus coloca na sua vida. Lucas capítulo 13, versículo 20 a 21. Isso eu falei hoje à tarde. Como compararei o reino de Deus? Eu comparo como um fermento. Lembra que eu falei sobre isso? Um fermento que uma mulher escondeu, que vai ocupar cada detalhe da sua vida, vai redirecionar todas as... Quantos aqui querem ter a vida totalmente transformada por Deus? Quantos aqui têm fome disso? Quantos aqui têm fome de ter uma vida completamente impactada pela plenitude de Deus, queridos? Sabe, querido, o grande lance não é trabalhar para Deus, mas é andar com Deus. A grande questão não é você fazer uma obra A, B, C ou D nas nações. A grande questão é o que você carrega. Nós estamos aqui impactados e querendo ajudar você para conectar, ligar o reino dentro de você, acender isso. Por quê? Porque quando isso acontece, aonde você for, as atmosferas serão mudadas, e como aquela figueira, a tempo e a fora de tempo, o tempo de produzir é fácil, mas tempo de não produção também você vai produzir. No tempo de chuva você vai estar produzindo e mudando atmosferas, mas tempos também de sequidão, você vai lá ser uma fonte de avivamento pessoal. Você está lá andando em lugares, sabe, de uma coisa difíceis, frios, e você olha: Deus, o que acontece com a gente muitas vezes? O que eu estou fazendo neste lugar, Jesus? Deus falou: você é um sinal de uma figueira no meio de um deserto. É mais fácil produzir frutos, gerar, quando está chovendo. É mais fácil numa estação de chuva. Nós produzimos muito mais. Eu produzo muito mais no Brasil. A gente está o quê? Chovendo, chove aqui. A nação está com fome, o povo tem uma identidade, há uma paixão. Somos uma figueira. Em tempo de avivamento de chuva, agora Deus fala: me vá para tal lugar e produza lá. Eu falei: Deus, por quê? Porque Deus falou assim comigo: porque é mais fácil você me ouvir em época de seca do que em época de chuva. Em época de chuva a gente só desfruta, mas é mais fácil me ouvir
Marcos capítulo 8, versículo 15, diz: Jesus também disse: acautelai-vos contra o fermento dos fariseus e de Herodes. Até aqui nós vamos terminar a aula de ontem e de hoje. Marcos capítulo 6, versículo 21 fala: e chegando a ocasião favorável, Herodes, no dia do seu aniversário. Aqui, o fermento dos fariseus é comparado, aliás, o fermento dos saduceus é comparado com Herodes. Fala comigo, Herodes. Herodes tem a ver com entretenimento. Muitas vezes nós substituímos esse mover do Espírito que há dentro de nós pelo entretenimento. Nós nos contentamos em sermos entretidos e seduzidos do que deixar o fermento de Deus. Olha o que aconteceu em Marcos capítulo 6, versículo 1. Diz que o fermento de Herodes pediu a cabeça de João Batista. Quem é o João Batista? João Batista são os profetas, é a voz profética. Todas as vezes, meu querido, que você entra num show evangélico, não simplesmente para receber uma porção de Deus ali, mas simplesmente só para ser entretido, você está pedindo a cabeça da voz profética na sua vida, naquele lugar. Muitos shows evangélicos no Brasil foram feitos somente com motivação de dinheiro, somente com motivação de manipulação, e somente para entreter o povo de Deus, com show, luzes. Querido jovem, não precisa de luzes, nós podemos até ter as luzes, mas não faz diferença se tem ou não tem. É uma ornamentação em um lugar. A minha pergunta é se a luz de Cristo está brilhando dentro de mim, e muitas vezes nós estamos ligando as luzes dos nossos eventos, porque a luz de Cristo não está brilhando dentro de nós. Essa luz está aqui, mas se ela não tivesse, não ia fazer diferença nenhuma. Mas faça isso num show onde a luz não é brilhante. As pessoas vão reclamar. Por quê? Fermento de Herodes. Fala comigo, fermento de Herodes. Agora nós decolamos com a aula de hoje. Fermento de Herodes representa o entretenimento, representa a cabeça dos profetas. Durante muitos anos na nação brasileira, esses últimos anos, o Brasil flertou o quê? Exatamente como Herodíades dançou para Herodes. Naquela sedução, pedindo a cabeça de João Batista, essa mesma coisa aconteceu com a nação brasileira. Nós flertamos com entretenimento. E isso foi a porta que entrou para tentar matar a nação brasileira. Eu não estou dizendo que todo show evangélico é assim. Eu não estou dizendo que todo cantor evangélico tem essa motivação. Eu não estou dizendo que você não deve ir A, B, C ou D. A minha pergunta é: você sai diferente daquele lugar? Se você quer saber se você foi entretido ou não, é muito simples. Você não pode sair da mesma jeito que entrou, porque muitas vezes você não sai diferente. Você sai daquele evento, não sai da mesma forma. Você sai pior, mais deprimido, mais cheio de carne, mais cheio de você, mais cheio de luzes. Mas sabe de uma coisa? A unção nunca poderá ser substituída. Quando tentamos substituir a unção por luzes, estamos sendo influenciados pelo fermento de Herodes. Nós estamos pedindo todo o evento na nação brasileira, de cidade em cidade, que os shows aconteceram, tentando substituir a unção e a vida com Deus, e levantando os talentos. Querido, o talento Deus dá para qualquer um. Vai na Bahia, está cheio de talento musical. A minha pergunta é: são pessoas tá ali para glorificar Deus ou não é glorificar Deus? O talento Deus dá, a unção você devolve para o Senhor. A cabeça de João Batista foi pedida para cada um de nós. O fermento de Herodes representa exatamente esse espaço que tentamos utilizar. Jesus disse que se fizéssemos para um, olha o que aconteceu nesse versículo aqui. Olha aqui, ele disse assim: chegando a ocasião favorável, no dia do seu aniversário, uma festa, dava a ceia aos grandes, tribunos e príncipes. É o momento onde os pequenos são esquecidos. Só os grandes que têm poder, talento, dinheiro e influência. E agradou Herodes, versículos 21,
a 29. Então o rei pediu: eu quero a cabeça de João Batista. Aliás, a mulher de Herodias pediu: eu quero a cabeça de João Batista. Nada substitui a unção. Diga para o teu irmão: nada pode substituir a unção. Nada pode substituir a unção. Você pode ir num evento, pode ser tocado, mas nada pode substituir a unção. Todas as vezes que a igreja brasileira permitiu um evento com a única motivação é entretenimento e a expansão de impérios, estávamos dando uma mensagem no mundo espiritual. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Aquilo que você faz sinaliza no mundo espiritual. Você manda mensagens no mundo espiritual. O fato de você estar aqui, você já deu uma mensagem no mundo espiritual. Qual é a mensagem que você está dando no mundo espiritual? Eu quero mais de Deus. O fato de você querer mais da presença, de você abster talvez do seu conforto da sua casa, pegar um ônibus, viajar dias para chegar aqui, para estar aqui junto nesse lugar durante 10 dias, só tem um propósito: fome de Deus. E você está sinalizando no mundo espiritual. Então, a partir de agora, você é um alvo de Satanás. Porque Satanás promove até aquilo que, preste atenção, que você está fazendo, que não vai mexer com as suas entranhas. Mas no momento em que você dá uma sinalização no mundo espiritual para onde você quer ir, ali fala: agora nós vamos brincar, agora não dá. Por quê? Porque nesse exato lugar, nesse momento, você está dizendo assim: eu quero mais. Eu quero mais. Então você está fazendo o quê? Você está sinalizando. Mateus capítulo 17, Jesus chamou 3 pessoas no 6º dia. Fala comigo: 6º dia. Se você estudar um pouquinho no capítulo 16, Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Tá? Negue-se a si mesmo, tome as suas cruzes e me siga. Depois ele disse no capítulo 17: é impossível para o homem, carregar a sua cruz, se eu não for junto com ele. Capítulo 17, Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, que são os íntimos, e Pedro ficou impactado com a glória, quis até construir 3 tendas, quem se lembra desse? E eles ouviram a manifestação dos céus, o Senhor dizendo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Aqui nós aprendemos algumas lições. A primeira delas: a unção vai direcionar você. 1 João capítulo 2, versículo 27 diz: a unção que é verdadeira vos ensinará todas as coisas. Se você deixar Deus possuir você, Ele vai conduzir tudo na sua vida. Agora preste atenção aqui. E os discípulos, ouvindo, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. E eles viram Moisés e quem? Moisés e Elias, certo? Olha o que aconteceu. No final do capítulo, no final de Mateus capítulo 17, versículo 4 a 5, a Bíblia fala aqui que eles olharam novamente e só viram Jesus. Preste atenção, aqui tem um segredo para nós, um segredo muito importante. A segundo olhar de Deus no nosso ministério, é quando Deus olha novamente no seu ministério, e Ele diz assim: por maior que tenha sido o ministério de Elias, por maior que tenha sido o ministério de Moisés, Jesus tem que estar no centro. Por maior que você cante, por mais profundo que seja o seu ministério na palavra, por maior que você seja um apóstolo de 50 igrejas, se eu olhar novamente e não vejo Jesus no centro, você perdeu todo o foco. Jesus procura pessoas que desaparecem. Jesus, depois de 10, 20, 30, 50 anos, Jesus ainda está no centro. Por mais que Deus tenha usado homens que sacudiram nações, o segundo olhar aponta para onde nunca podemos perder a nossa visão: Jesus no centro. Agora vem algo para você pensar. A religiosidade, anote aí, é o fermento dos fariseus, controla a mente. Mas o culto ao eu de Herodes controla o coração.
A religiosidade, que é o fermento dos fariseus, controla a mente. Mas o culto ao eu controla o coração. Romanos capítulo 8, versículo 19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que Deus quer fazer aqui com você? Muito simples. Todo entendeu? Josué capítulo 8. Josué capítulo 5, desculpa, versículo 2 a 5. Jesus quer circuncidar você. Naquele tempo, disse o Senhor, faze pedras de pedra. Moisés havia circuncidado todo o povo, e depois de 40 anos o povo havia estado no deserto. Uma nova estação ia acontecer, e o povo que havia sido nascido no deserto, os homens não haviam sido circuncidados. Vou te falar uma coisa, querido, nós fomos influenciados por tantos espíritos nesses últimos anos, e agora Deus precisa circuncidar essa geração, porque a circuncisão vai fazer você voltar à origem de onde você nunca devia ter saído. Então deixa eu te falar uma coisa, diga para você aí, Deus vai circuncidar você. Ai pastor, como é que vai acontecer? Deus vai circuncidar você. Ele chamou todo o povo que havia sido circuncidado, e aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar até que Sara. Vou descer por só um minuto, eu vou voltar. Preste atenção no que eu vou fazer. A circuncisão, que está bem perto de vocês aqui. Depois eu subo de novo. Depois eu subo, eu prometo. A circuncisão é uma porta que você abre para dizer assim: Deus, eu posso sofrer para o Senhor. A circuncisão é quando Deus, você abre uma porta: Senhor, eu faço o que for necessário, corta a minha carne, mas eu não quero ficar do jeito que eu estou. É uma aliança que você faz com Deus. Até o momento que você é circuncidado, não é circuncidado, você está dizendo para Deus assim, ó: Deus, eu quero a tua bênção, eu quero o teu reino, mas não me custe nada. A circuncisão é um sinal no mundo espiritual, como é o batismo, que você está dizendo assim: eu faço o que for necessário para gerar algo novo. Quantos querem ser circuncidados? Agora não levanta a sua mão ainda, porque no momento que você levantar a sua mão, você está dizendo assim, você está dando um sinal no mundo espiritual para você estar dizendo assim: então Senhor, as tribulações virão, as perseguições chegarão, a dor será presente no meu ministério. Ah pastor, o que é isso? É a forma com que Deus corta você. Não existe outra forma de Deus virar uma estação. Não existe outra forma. E nós fomos nos últimos anos, preste atenção, influenciados por esses espíritos, na qual sinalizou no mundo espiritual que nós queremos mais de Deus, até o momento que nos custe alguma coisa. E nós precisamos voltar, porque esse tempo de deserto, preste atenção, esse tempo de deserto na nação, ele produziu marcas, eu posso dizer, produziu resquícios da carne no meio do povo. Então as pessoas não podem sofrer mais, as pessoas não podem ser confrontadas mais, as pessoas não podem ouvir a palavra não mais. Sabe de uma coisa? Nós deixamos de criar ambientes aliás, porque esses ambientes, eles geram unção na sua vida. Por isso, querido, eu não estou dizendo que você deva desejar sofrer. Eu estou dizendo que você também tem que permitir: Senhor, eu faço o que for necessário, mas pode me circuncidar. Você está dizendo assim, você está sinalizando no mundo espiritual uma frase: eu quero unção a qualquer preço. Feche seus olhos para Ele. Vocês foram chamados aqui para esse propósito. Deus quer circuncidar você. Deus vai circuncidar a nação brasileira. Deus precisa trazer a gente de volta. Foram 40 anos de entretenimento.
espiritualmente falando. Foram tempos de deserto, resquícios do deserto. Você está me entendendo essa mensagem, queridos? Resquícios do deserto, valores trocados, valorizando talentos ao invés da unção, achando que quem tem mais seguidores é mais espiritual, achando que igrejas grandes e poderosas são mais espirituais que pequenas. Quem que te falou isso, queridos? Povoando mais a terra do que enchendo os céus. O Senhor deseja levar cada um de nós a um lugar. Agora eu vou chocar você. Abra comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 37 a 41. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos sabem o que está escrito em Hebreus capítulo 11? Quantos sabem o que está escrito em Hebreus capítulo 11? Os foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Vai pregar isso numa igreja hoje? Aconteceu há mais ou menos uns 10 anos atrás na África. Vou falar a data mais ou menos porque eu não sei exato, mas aconteceu recentemente na África. Entrou um muçulmano terrorista numa igreja. Eram umas 400 pessoas e colocou todo mundo sob a parede. Iam fuzilar todo mundo. No momento que eles iam fuzilar aquelas pessoas, o líder disse assim: eu vou dar 5 minutos para aquelas pessoas que querem se transformar e converter ao islamismo. 5 minutos e a pessoa sai da igreja. A pessoa saiu, metade da igreja saiu. Quando metade da igreja saiu e as pessoas estavam lá prontas para morrerem para Jesus, o líder disse assim: agora vamos adorar a Deus. Todo mundo falou. Eu também me converti ao cristianismo, mas eu não consigo adorar com hipócritas. Foram apedrejados. Você está preparado para ser apedrejado, meu querido? A gente precisa trazer de volta, preste atenção, essa é a origem da igreja. A igreja moderna não é a igreja não circuncidada, anota no seu caderno. A igreja moderna que prega é a igreja não circuncidada. Portanto, Deus te trouxe aqui para circuncidar você. Foram apedrejados, cerrados, mortos a fio, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens que o mundo não era digno, não tinha um seguidor. Nenhum like. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero fazer uma pesquisa. Entra em Hebreus capítulo 11. Procura Elias. Aonde está Elias? Elias não está na lista dos heróis da fé. Uau! Então ele não era um herói da fé? Ele era tão herói da fé que ele apareceu do lado de Jesus, do lado de Moisés. Quer dizer, ele era tão importante quanto Moisés. Eu volto a pergunta para você: por que Elias não está na lista dos heróis da fé? Sabe o que Deus falou comigo? Essa é a revelação que Deus me deu. Pode ser pessoal ou você interprete de outra forma. Deus falou comigo que o ministério profético não se encaixa em nenhuma lista. O ministério profético não se encaixa nem na lista de Deus. A essência do ministério profético não é se encaixar em lista, mas é exatamente desestruturar ou trazer algo para se tornar abalável, aquilo que se pode ser abalável. Então, o ministério profético está aqui para abalar você,
Tudo que é abalável será abalável. Toda estrutura que é abalável será abalável. Tudo aquilo que é carne vai cair. Tudo que são estruturas humanas vão cair por terra, porque o ministério profético tem essa característica. Quebra todos os paradigmas, não se encaixa em nenhuma lista. Sempre avançando no reino, mexendo com a nossa zona de conforto. Deus te trouxe aqui para mexer com a sua zona de conforto, queridos. Nós não estamos numa pousada, num hotel, sabemos disso. Todos nós viemos de lugares talvez muito mais luxuosos e tranquilos. Eu sei disso. Mas eu me lembro de Heidi Baker lá na África, nas tendas. Sabe o que ela disse? Uma vez ela falou assim, Deus mandou falar com ela: manda todos os americanos dormirem ao lento. Todos os americanos iam dormir no chão. Todo mundo, todos os europeus, todos os estrangeiros. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a sair da nossa zona de conforto. E é por isso que Deus te trouxe aqui, para cortar você, te tirar da sua zona de conforto. E mais do que isso, para abalar o que tem que ser abalável. Toda a estrutura abalável vai cair. Preste atenção, o homem natural não entende as coisas do Espírito. A gente tem que entender que o homem natural não entende isso. Temos aprendido uma arte, fazer igreja sem Deus. Eu vou repetir. A igreja moderna não circuncidada aprendeu a fazer igreja sem Deus. Existem cultos hoje. No Brasil também deve estar assim, com um reloginho atrás, cada segundo cronometrado, cada palavra é programada. Eu fui num culto nos Estados Unidos que eu olhei e falei: meu Jesus Cristo, Senhor Jesus, perfeito. Tinha umas 200 pessoas, mas parecia que eu estava num culto com 500 mil pessoas, de tantas luzes, de tanto, tudo programado, tudo bonito. A pessoa saiu de lá, uau, recebia um presente, andava. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, é igreja sem Deus. Deus não precisa aparecer para eles. Para que Deus? É isso que você quer? É isso que transforma você, igreja? É isso que faz você parecido com Ele? Eu me lembro que eu saí da igreja chorando. Falei, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Porque o Senhor está batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta. O Senhor está batendo na porta. E o Senhor não está conseguindo entrar. Em primeiro lugar, nas nossas vidas como igreja, Efésios capítulo 2, versículo, eu estou tentando terminar a mensagem. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. São os profetas e apóstolos que lançam um fundamento, que não permitem essas coisas. São os apóstolos verdadeiros. Queridos, os apóstolos hoje não é um título, é uma função. Existem pessoas que compram um título de apóstolos, mas no reino você vai ser chamado de servo. Servo miserável, vem, entra. Pela misericórdia você vai entrar. Mas deixa aquela irmãzinha de coque, intercessora, entrar na sua frente. A essência do ministério profético é, anote aí, a imprevisibilidade. Eu achava que era uma característica minha. Deus falou, não, não é isso. O ministério de Elias era um ministério que imprevisível. Como é que eu falo isso? Do imprevisível, vamos lá. A manifestação do de repente, Atos capítulo 2. Eles estavam reunidos quando de repente soprou sobre eles e veio como línguas de fogo. Todos entenderam? É o sobrenatural. É o som de muitas águas, é um ambiente de glória que rasga os céus, corta você, circuncida você. Deixa eu te falar uma coisa, depois que você é marcado, vou até pular aqui. Depois que você é circuncidado,
depois que você é marcado, depois que você experimenta de um ambiente de glória, depois que Deus cura você, depois que você experimenta o que é a igreja genuína, nunca mais você vai querer comer alguma coisa diferente do reino de Deus. Depois que você experimenta esses lugares em Deus, depois que você deixa essa vida de Deus curar você, gerar algo novo em você, você jamais vai querer comer algo falso, querido. Enquanto você não conhece nada, tudo bem, você aceita qualquer coisa. E o meu choro naquela igreja que eu entrei com a lâmpada, 1 hora de culto, tinham 4 cultos. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu estou na igreja errada. O meu clamor não é porque eles estavam fazendo aquilo. O meu choro não era por isso. É porque eles nunca experimentaram de Deus vivo. Eles nunca experimentaram de um toque de Deus. Não é possível que eu sou tão louco assim. Não é possível que você experimentar uma glória como essa. Não é possível que você for marcado pela presença. Não é possível que Deus circuncida você, te dá sonhos, visões, começa a queimar no seu coração. Você volta para trás e come aquilo. Fala, tá ótimo. A luz me substitui. Eu te dou uma oportunidade hoje. Vai embora dessa escola antes que você seja estragado. Foge daqui, corre, vai embora. Foge, sai daqui. Ainda dá tempo de você salvar você. Dá tempo ainda. Salva você. Porque depois que você comer algo verdadeiro, cara, acabou, não tem como. Depois que você comer o que é verdadeiro, você não vai querer comer mais nada. Você não vai querer experimentar mais nada. Sabe, esse é o meu problema. Eu sou um ET. Porque eu não consigo. E Deus falou, nem Elias encaixou em nenhuma lista, você também não vai se encaixar em nada. Se o ministério de Elias não se encaixou em nada, você também não vai se encaixar. Vamos voltar à palavra. Estou tentando, hein? Você vai me ver bonitinho no instituto. Estou brincando. Vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 4. É assim está a igreja não circuncidada. Jonas capítulo 1, versículo 4. Assim está a igreja não circuncidada, dormindo um profundo sono no fundo do barco. Quais são esses barcos? Os nossos ministérios. Barco fala de ministério. O carro fala de ministério. Barco também fala de chamado. O nosso chamado adormeceu você. Uau. Versículo 12. Lançai ao mar. Essa foi a palavra que Deus me deu dia 23 de setembro de 2015. Quando nós estávamos orando, destituindo o governo da Dilma na Igreja Batista da Lagoinha, essa foi a palavra que Deus deu para o Brasil. Vocês estão dormindo nos seus ministérios. E a tempestade não vai acalmar enquanto vocês não se lançarem como uma igreja circuncidada para acalmar a tempestade. 2014 abriu um portal. O portal do arrependimento e da humilhação. Guarda isso no seu coração. 2014 abriu um portal de arrependimento e da humilhação. 2015 abre o portal do amor, da unidade e da compaixão. 2016 abre o portal dos reis e sacerdotes, de um outro nível de transformação. 2017 abre um portal da paternidade e do legado espiritual. 2018, o portal da autoridade e do governo. E 2019 é a unção apostólica sobre a nação brasileira. Deus está pronto para lançar um manto sobre a nação. Acho que você não entendeu. Deus está pronto agora de 2019 lançar um manto. E esse manto nós vamos falar sobre, calma, segura aí. Bota um cinto de segurança, anota, segura. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 14. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar para fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder
uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e a luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a tua luz. Assim, igreja circuncidada, resplandeça a sua luz, acenda a tua luz, em tempos de estação boa, em tempos de avivamento ou em tempos de guerra, acenda essa luz. E as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O propósito é trazer luz às revelações. Se crescermos espiritualmente, o tempo não faz você crescer e amadurecer, mas é o seu coração se dispor a ser marcado, cortado, sacrificado, identificando com os sofrimentos de Cristo, gera em você uma porta de um novo ambiente. Eu vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, disse Jesus. Nossa vida cristã deve ser fundamentada em humildade. Fala comigo, humildade. De sempre aprendermos na palavra o mover de Deus. Jesus deseja trazer os ambientes que estão nos céus para a terra. É só isso. Mas quem serão esses portadores desses ambientes que trarão esses ambientes à terra? Muitos baseiam seus ministérios em títulos, que são os ministérios de porção única, ou ministérios do entretenimento, os ministérios sem a circuncisão, os ministérios sem luz. Mas o fundamento maior da batalha deve ser honrar. A honra abre portas. Não sei se você sabe de uma coisa, queridos. A palavra apóstolos, ela não era uma palavra hebraica, nem do aramaico. A palavra apóstolo, ela veio do romano, do latim. Apóstolos. Que eram apóstolos? O apóstolos, na concepção romana, era aquele encarregado de sair de Roma e chegar num território ocupado e criar um ambiente parecido com Roma. Então o que acontecia com apóstolos? Tá? Ele conhecia como era Roma, ele andava com os imperadores, então ele conhecia a arquitetura da Roma, conhecia as músicas de Roma, conhecia os valores de Roma, e ele chegava no território ocupado e construía os mesmos ambientes. Quando Paulo viu isso, ele disse: uau, que palavra é essa? Que palavra é essa que representa o embaixador de Cristo? O apóstolo é aquele que cria ambientes. Eu preciso descer. O apóstolo é aquele que cria ambientes para Jesus se sentir à vontade. Apóstolo não é somente pastor de muitas igrejas. Eu quero saber se o apóstolo é uma função onde o seu apóstolo, eu como apóstolo, crio um ambiente onde quando o imperador saía lá de Roma e ele vinha, sabe o que acontecia? Ele se sentia em casa. Jesus se sente à vontade na sua igreja. Ou ele tem horário marcado para entrar e sair? Jesus se sente à vontade no seu ministério. Ele tem liberdade para entrar e sair. Deixa eu entrar com a espada mais a fundo. Jesus se sente à vontade no seu coração. Ele tem a liberdade de entrar e sair. Não responda, é muito forte. Muito forte. Por favor, traga aquele negócio para trás. Eu não consigo terminar lá em cima. Me perdoem, eu entro por aqui, eu sento, boto aqui, ó. Vocês que estão assistindo, assistam daqui. Somos chamados para sermos transformadores de ambientes. Mas deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo romano jamais poderia construir um ambiente romano se ele não fosse familiar à sua vida. O grande problema hoje é que nós não construímos ambientes para Jesus se sentir à vontade, porque nós nunca chegamos lá, nós não conhecemos os céus.
Nós não sabemos como o céu opera. Nós não sabemos como é que a coisa acontece. Então, queridos, preste atenção. A igreja circuncidada, a igreja tomada, a igreja dos heróis da fé, a igreja que os profetas entram e trazem uma estrutura e desabalam a sua estrutura pessoal, é uma igreja, é uma pessoa, é uma vida que anda com Deus e cria esses ambientes todos os dias. O que você está experimentando aqui na escola é porque nós caminhamos nesses ambientes, nós andamos nesses ambientes, nós vivemos nesses ambientes. E eu não estou aqui convidando pessoas somente, nós geramos esses ambientes. Feche os seus olhos, queridos. Deus está gerando esses ambientes dentro de você agora. Essa é a igreja da unção apostólica de 2019. Uau! Somos designados por Deus para uma grande obra a partir de agora. Uma grande obra virá sobre nós, um manto vai ser lançado sobre nós. Mas agora segura essa aí para você entender o que eu quero falar, porque nem todos vão ouvir essa mensagem, meu irmão. Nem todos vão conseguir entender essa mensagem. Há uma diferença entre você receber uma informação e entender, compreender, absorver, fazer valer essa, honrar. Honre essa revelação que você vai receber agora. Honre essa revelação. Somos designados por Deus para uma grande obra. Jesus precisa se sentir à vontade entre um lugar onde Jesus vai ser honrado e se sentir à vontade, entre outros que ele tem horário para entrar e sair. Eu te garanto que ele vai para cá. Eu não estou falando porque é a nossa escola, mas eu tenho certeza que Jesus se sente à vontade aqui. Eu sinto a presença dele, ele está caminhando aqui no nosso meio. E ele sempre vem. Quem nos conhece sabe, todos ele vem, ele aparece. Por que ele aparece? Por que ele aparece? Ele aparece porque nós criamos um ambiente para ele aparecer, cara. Ele aparece porque a gente não está brincando e falando, nós não estamos aqui para propagar uma mensagem. Nós estamos aqui para dizer que pagamos qualquer preço, não trocamos a mensagem. O mesmo princípio, a mesma atmosfera, o amor refletido dos céus na terra, uma mudança de mentalidade, uma transformação na sua mente. É quando a luz se acende, esses ambientes rodeiam, são transtornados. E as estruturas que são abaláveis, se abalam. Bate a mão no teu peito e fala assim: Deus, tudo que é abalável pode abalar. Tudo que é abalável, bate a mão no seu peito, tudo que é abalável pode abalar, Jesus. Atos capítulo 16, versículo 20. Porque se Deus não abalar primeiro você, a sua vida não vai abalar nada. Se primeiro a palavra não abalar você, cara, aquilo que você carrega não vai abalar nada. Você não convence nem você no espelho. E a unção está diretamente ligada à segurança da convicção daquilo que você carrega. Eu sei o que eu carrego, eu não preciso do seu aplauso. Eu não preciso eu não preciso que você reconheça o que eu tenho, eu não preciso que as igrejas falem, aliás, eu não preciso, tanto não preciso sair do país, e Deus fez mais eu fora do que eu dentro. Sair do país e todo mundo diz que, cara, você é louco, a escola vai acabar, a conferência vai perder o foco. Por quê? A conferência não é minha, é dele. Eu fui chamado para criar ambientes espirituais que ele se sinta à vontade. E eu estou dizendo para ele, eu estou sinalizando Jesus, e eu não acredito que eu sou o centro de tudo. É o Senhor que é o centro. Aí eu saí há 4 anos atrás, e sabe o que aconteceu? A escola dobrou, e a conferência hoje, tenta achar um lugar para você entrar lá. 2 meses atrás acabou tudo, a nação está com fome, cara. A nação está com fome. O povo está com fome. Eu estou recebendo telefonema de pastores, pedindo, pelo amor de Deus, eu quero ir na conferência, não acho lugar. Eu falei assim, infelizmente eu não posso, a gente tem a questão do corpo de bombeiros. O ano que vem vai ser no Mineirinho, mas agora não dá. Mas por que isso? Porque Jesus está aparecendo no nosso meio, cara.
Criamos um ambiente onde Jesus aparece. Mas isso não deveria ser uma característica de uma conferência. Isso deveria ser o dia a dia de toda a nossa vida. Eu não gostaria que isso acontecesse somente uma vez por ano. Eu queria que fosse todos os dias, porque para mim não é uma vez por ano. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Todos aqui sabem, talvez eu já passei em quase todas as igrejas que estão aqui, não é? Andei por ali, que você já me viu para lá. Eu não mudo de mim, eu sou o que eu sou em qualquer lugar, em qualquer época, não é só na conferência, não. Você sabe que eu estou falando a verdade. Eu não estou aqui para brincar, nós não estamos aqui para falar, e Deus sabe o que nós estamos fazendo. E deixa eu te falar, não deveria ser uma vez por ano, deve ser todos os dias, todos os momentos. Tudo aquilo que você respira, você deve respirar o ambiente. Eu parei aqui. A luz que carregamos vai incomodar todos aqueles que desejam caminhar, que não desejam caminhar na verdade. Na verdade, meu querido, sinto te dizer, para eu chegar onde eu cheguei, se eu tivesse ouvido a voz de homens, eu não estaria aqui. Se eu tivesse esperado aplausos de pessoas, eu não estaria aqui. Se eu tivesse esperado reconhecimento de pessoas, eu não estaria aqui. Mas eu tinha tanta convicção, e tenho, daquilo que nós carregamos, porque eu sei que nós incomodamos todos que querem fazer religião. Nós incomodamos a todos que não querem deixar Jesus entrar nas suas igrejas. Levanta a tua mão e fala: Jesus, eu não quero ser desses, não. Eu quero que o Senhor se sinta à vontade no meu meio. Somos a morada de Deus. Fala: eu sou a morada de Deus. Eu sou a habitação dos céus aqui dentro da terra. É isso que você é. Você é a habitação. Onde você for, Deus está com você, cara. Eu carrego esse ambiente. E quando eu chego em ambientes inóspitos, por mais que seja difícil, a primeira oportunidade da luz, eles vêm. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque começa em você. Sabemos que é um processo, onde Deus vai nos conquistando. Eu sei que muitos aqui não entendem isso. Eu sei que muitos aqui nunca experimentaram, nunca foram circuncidados, nunca foram tocados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não quer ser tocado, vai embora essa noite, cara. Vai embora. Vai amanhã, depois, porque para você não ser tocado aqui, você tem que ser muito duro de coração. Porque Deus vai tocar, Deus vai estragar você. Porque os ambientes são construídos dia após dia. Dia após dia. Não existe só um céu. Todos, é um céu só. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Aí há vários céus. Há vários níveis de glória. 2 Crônicas capítulo 5 diz que quando a glória desceu, o Shekinah desceu, os sacerdotes foram para o chão. E eles não conseguiam ficar em pé porque o nível de glória era pesado. 2 capítulos depois, 2 Crônicas capítulo 7, os sacerdotes consagraram o templo de Salomão e eles sacrificaram. Eles não conseguiam entrar, subiu o nível. Nós vamos construir níveis e níveis e níveis mais altos aqui. É isso que Deus fez durante essa nação, durante esses anos. Deus foi abrindo portas. Deus foi abrindo portas. Deus foi conquistando algo. A mesma coisa acontece com Paulo, que descobriu o seu chamado, a sua identidade para os gentios. Quando você descobre aquilo que Deus desenhou para você, os céus respondem com graça e unção. É a digital de Deus impressa na sua vida. A ênfase de Paulo era os gentios. Ele se torna um defensor e inclui os gentios. Assim é o ministério, ele inclui. Meu chamado para Cuba incluiu os cubanos. Seu chamado para as prostitutas inclui as prostitutas. Seu chamado para a sua cidade inclui todos os moradores da sua cidade. O chamado é inclusivo, não é exclusivo, é inclusivo. Assim Paulo incluiu os gentios. Por isso que o impacto do seu ministério foi tão grande, porque ele recebeu um chamado de inclusão. O ambiente cria esses lugares em Deus. Efésios capítulo 3, versículo 7, ele foi feito ministro.
Ele disse: para isso eu vivo, para esse chamado. Não foi uma boa ideia ou uma necessidade, mas o respaldo do céu. Seu ministério não acontece por uma necessidade ou porque você foi transladado e mudado de cidade. O seu ministério acontece por uma resposta dos céus para você. E ele diz: a minha humildade, o quebrantamento abrem a porta para novas dimensões. A chave de novas dimensões, vamos lá, é mantermos sempre famintos e no lugar de dependência. E tem uma palavra que eu quero falar antes de concluir: honra. Honre a unção que você vai abrir portas na sua vida. Honra. Honre o que Deus já está fazendo. Aquilo que Ele está fazendo, honra. As pessoas que Deus está usando, honre-as. As portas que Deus abriu, entra nelas. Que você vai criando novos ambientes aqui, ó, dentro de você. A desonra, ela trava o mundo espiritual na vida das pessoas. Todos entenderam isso? Vamos para a parte aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: você é uma geração eleita. Diga para o teu irmão: você é uma geração eleita. Fala: você é uma geração eleita. Você é um sacerdócio real. Você é uma nação santa, povo adquirido, para que anuncieis. Qual é o propósito da unção? Qual é o propósito de criarmos ambientes? Qual é o propósito de você ficar adorando a Deus na sua casa? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou de um ambiente de trevas para a sua luz. Olha a vida de Eliseu e Elias. 1 Reis capítulo 19, versículo 19. Elias achou Eliseu. Diga para o teu irmão: a unção encontra você. Não é você que encontra a unção que encontra você. A unção está te encontrando aqui. E deixa eu te falar uma coisa: é você só tem que preparar um ambiente para a unção te encontrar. Só prepara seu coração, só deixa Deus circuncidar você, só cria esse lugar e Deus vai te encontrar. Alguma coisa existia no coração de Eliseu que criou um ambiente, para quê? Para Elias encontrar com ele, entendeu? Não era uma pessoa que passou por ali e aconteceu, não. Ele havia criado ambientes do seu coração, existiam ingredientes do reino que já queimavam no seu coração. Preste atenção então. Ele reconheceu e disse: esse cara é diferente. A unção vai encontrar você, mas a sua responsabilidade antes é o quê? Criar ambientes no seu coração para que Deus te encontre. Deu para entender a diferença? Não é através do seu talento, é através do seu coração. E andava lavrando 12 juntas de bois. Elias passou e lançou o quê? A capa. Existe um manto que Deus vai lançar aqui sobre nós. Quais serão aqueles que vão receber? Preste atenção, você não sabe. Você não sabe. Sabe o que eu sei? Eu só sei que alguns receberão e outros ainda não. O que faz você apto para receber? O seu coração. Seu coração. Eu vou falar mais. É que eu estou custando para falar. Eu estou tentando segurar uns. O que eu disse, e repito, não é você que escolhe a Deus, é Ele que te escolhe. O seu papel é essa noite criar um ambiente e pela misericórdia Ele encontrar você. É por isso, queridos, que quando aquela mulher de um fluxo de sangue passou, não foi Jesus que foi nela, foi ela que foi até Jesus. Nós temos trocado. Aceite Jesus, aceite a unção, pelo amor de Deus, seja ungido. Que isso, cara?
É você que tem que preparar o lugar, é você que tem que estar desesperado. Fala, cara, eu tenho que estar dentro disso, eu preciso adaptar o que precisa ser adaptado, eu tenho que ser circuncidado, eu tenho que arrancar o que precisa ser arrancado, mas Deus me qualifica para isso. Eu lembro quando a unção passou na minha vida, 20 anos atrás. Um homem louco chamado Dandu, que passou na minha igreja, e a mulher dele. Eu falei, eu quero o que aquele homem tem, cara. Eu quero o que aquele homem tem. Eu não sei quanto a você, ele vai estar aqui semana que vem, mas tudo é a partir de uma paternidade. Porque a filiação é a primeira coisa que acontece na transferência de unção. Quando ele lançou o manto, ali era algo pessoal, era algo que Deus estava gerando na vida dele, a unção dobrada. Quais são os atributos que Deus encontra em você essa noite, que qualificarão você? Eu joguei o jogo para você agora. Está me ouvindo aí atrás? Vocês ouçam muito bem. Quais são os atributos que existem na sua vida, que qualificarão você para esse manto? Ele viu o coração desprendido, disposto a fazer qualquer coisa. Ele foi atraído pela unção. Existem portais que se abrem. E Deus abriu um portal aqui durante esse ano. São momentos onde somos, eu vou falar bem alto, somos atropelados pela unção. Eu perdi o controle total da minha vida. Tudo, eu era engenheiro organizado, assumi as coisas, tudo certo, assim, planejei a minha vida toda, pá, Deus atropelou tudo na minha vida. O ministério de Elias não se encaixa em nenhuma lista. Você está disposto a ser atropelado? Atropelado, sabe o que é ser atropelado? É passar um caminhão na sua... Quando você é atropelado e a unção te encontra, a coisa está esquentando. Não é você que faz as suas escolhas. Ele te conduz a uma nova dimensão, Ele que te leva. São momentos que somos atropelados e Deus te leva a uma nova dimensão e abre uma nova porta na sua vida. Na verdade, eu descobri que são esses momentos que você encontra porções e atmosferas. E como eu falei ontem, eu ouvi Jesus falar comigo, cara. Eu ouvi Jesus falar comigo sobre o ano de 2019. Ninguém me falou, eu ouvi Jesus falar que Ele está dizendo, Ele está dando livre acesso para essas pessoas que têm manto. Essas pessoas que receberem esse manto durante esse ano de 2019, e vocês são os primogênitos. Vocês são os primeiros desse ano que estão ouvindo essa mensagem. Existe a unção dos primogênitos. Aqueles que receberem esse manto, preste atenção. Deus vai dizer assim, vem comigo meu filho, vem cá você. Vem. Ele representa você na sua mão. Ele vai dizer, vem cá, eu vou te mostrar aqui, ó. Entra onde é que você quiser. Você tem livre acesso aqui, ó. Livre acesso, pode comer o que você quiser. Pode ir para onde é que você quiser. Sob a minha direção, é claro, mas coma. Porque a unção vai tocar você para algo maior. Deus está dando livre acesso. Porque Deus está dizendo 2019 é o ano da unção sacerdotal, da unção apostólica sacerdotal. Agora não é você que encontra a unção, agora já Eliseu está ali, a unção já encontrou ele. A um determinado momento Elias disse para Eliseu, fica aqui Eliseu, porque eu vou subir. E você é removido, os profetas chegaram, Eliseu, você sabe que o seu pai vai ser retirado de você. É um momento que você não precisa ir. Você quer ir. A unção vai falar, para aqui, fica aqui no Brasil, bonitinho. 20 anos de ministério, casa própria, programa de televisão, bonito, tudo muito organizado, bonito. Fica aqui. Ou você é abençoado, ou você vai querer ser ungido. Mas tem um preço. Tem um preço.
eu não ia embora, eu ia ficar. Diga para o teu irmão, graças a Deus pelos profetas. Pisei na casa de um profeta, pastor da Mônica. Cheguei lá, na casa, fui almoçar, não sabia de nada. Ele disse assim: o que você está fazendo aqui? Eu tinha 1 ano que eu estava lá, mas eu estava indo e voltando, ninguém nem sabia que eu estava nos Estados Unidos. Ele falou: se você ficar aqui eu vou te abençoar, mas se você for eu vou te ungir. Porque tem uma cadeira esperando você lá para as nações da terra. Não é você parar nos Estados Unidos, lá é uma plataforma para as nações. E eu quero você lá, não quero você aqui. Senhor, mas deixa eu ficar, Jesus, é muita coisa, é muita... Ele falou: não, eu quero que você vá, porque eu quero as nações na sua mão. Diga para o teu irmão, é algo maior que Deus quer fazer com você, cara. É quando você tem a oportunidade de ficar, e Ele fala assim: não, 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 não. É eu que quero a unção. Fala: Deus, se eu preciso passar por isso, eu vou. Mas eu não quero ser abençoado, eu quero ser ungido. Eu quero a unção. Eu quero esse manto na minha vida. Eu quero esse manto na minha vida. Quantos estão sendo qualificados aqui para esse manto essa noite? Versículo 8 diz: então Elias lançou a capa e dobrou, e feriu as águas, e se dividiram. Esse é o momento que o seu coração é marcado por convicção. E eu quero terminar com uma frase que está em Mateus capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como ela já está sendo feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Porque na verdade Jesus estava dizendo é que os ambientes que já existem nos céus serão manifestos na terra. Que Ele está dizendo que aqueles que deixarem ser lançados em Deus serão aqueles que criarão os ambientes para Jesus.